E olha só, pessoal, como vocês sabem, agora há pouco explodiu a grande notícia da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro após quebra das medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal sobre ele. E a maior culpa dessa prisão seria de Flávio Bolsonaro por ter feito as postagens de Jair Bolsonaro em suas redes sociais em momentos que ele teria participado da manifestação que ocorreu no dia de ontem em várias partes do Brasil. Ele postou a participação de Jair Bolsonaro na manifestação que ocorreu em Copacabana e esse teria sido o fator determinante para a prisão de Jair Bolsonaro. E agora há pouco ele apareceu revoltado na CNN e nós vamos reagir na íntegra essa entrevista na qual ele aparece desesperado com a prisão do pai e os jornalistas ainda cutucaram ele perguntando por que ele ajudou o Jair Bolsonaro a quebrar as medidas cautelares que determinaram a prisão dele. Vamos ver na íntegra. Mas antes eu queria pedir o seu apoio, pessoal, para se inscrever aqui no nosso canal. Olha só, nosso canal começou há pouco tempo aqui no YouTube e graças ao apoio de vocês, vocês estão gostando do nosso conteúdo, nós estamos crescendo bem rápido. E para manter esse crescimento eu preciso do seu apoio. Você que é novo aqui, se inscreve no canal, não custa nada para você, você vai receber os próximos vídeos em primeira mão. Também já deixa o seu like, curte o vídeo agora para não esquecer, porque essa notícia merece, pessoal. Nós estamos falando aqui da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, que foi decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Não se esqueça de compartilhar o vídeo e vamos então à entrevista de Flávio Bolsonaro. Da redação lá em Brasília. Senador, o senhor me escuta? Boa noite. Oi, Leandro, boa noite. Só que eu estou sem a imagem de vocês, tá? Mas obrigado aí pela oportunidade. É óbvio que eu recebo essa notícia com muita indignação. Tá com uma carinha de velório, né, pessoal? Por que será, né? É mais um capítulo triste na história do Brasil, em que nós agora estamos oficialmente numa ditadura, onde uma única pessoa sozinha, ela decreta a prisão de um ex-presidente da República, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, que ao longo de toda essa perseguição que ele vem sofrendo, nesse processo que é de fachada, um jogo de cartas marcadas, era tudo que o Alexandre de Moraes queria, se vingar do presidente Bolsonaro. Não É cada uma. Dia triste na história do Brasil, Flávio Bolsonaro. Tristeza para vocês, bolsonaristas, é felicidade para o resto do povo brasileiro. Nós estamos muito felizes com o que está acontecendo com vocês. E aliás, vão ficar chorando até quando? Bastou apenas ele desequilibrar o processo eleitoral, atuando como presidente do TSE e pesando mais a favor do nosso concorrente do que dele. Afinal, missão dada é missão cumprida. E ele está aqui concretizando mais um desejo seu, né, mais uma satisfação pessoal sua, de colocar em prisão domiciliar a maior referência de todos nós na política aqui no Brasil hoje, numa clara demonstração de vingança às sanções que ele sofreu pela Lei Magnitsky e também numa clara resposta, que ele deve ter ficado muito incomodado com a resposta, né, com a demonstração de afeto, de carinho, de confiança em Bolsonaro que foi dada ontem em todo o Brasil, onde mais de 1 milhão de pessoas saíram às ruas. 1 milhão de pessoas? Da onde ele tirou esse número? O que a gente viu na maior manifestação que teve, que foi na Paulista, foram 37 mil pessoas. Ele quer dizer então que houve 30 manifestações igual a da Paulista em todo o país? Ah, pelo amor de Deus, né, Flávio Bolsonaro? Obrigada, Leandro. Obrigada, senador, por atender o nosso convite para essa entrevista, que eu acho que é muito importante nesse momento. A primeira entrevista exclusiva aqui em primeira mão que o senhor dá para a CNN Brasil, para o Arena CNN. Senador, o senhor é advogado, como o senhor falou, né? Lembra das aulas de direito, etc, etc. Independentemente de todas as críticas que o senhor, a defesa tem ao processo, onde ele corre na Suprema Corte, etc., e também a determinação das medidas cautelares, independentemente de considerá-las justas ou injustas, o fato é, quando o senhor publica aquele vídeo ontem, fica o entendimento de que o senhor descumpriu a medida cautelar determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, tanto que a defesa se preocupou com isso e rapidamente o senhor tirou. Por que o senhor descumpriu a medida cautelar? Ai, ela disse na cara dele que foi culpa dele que Jair Bolsonaro está sendo preso agora de maneira domiciliar pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu não sei nem se existe essa palavra em prisão domiciliar determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ô, Débora, olha que maluquice desse ser chamado Alexandre de Moraes. Como é que eu estou descumprindo a decisão cautelar dele se eu nem faço parte do processo? Eu não faço parte do processo, eu sou um parlamentar, eu sou um senador da República.
Eu não porque sou, no caso seria perfil de terceiro, né? Subterfúgio, pois essas é, mas coisas. é por causa dessa aberração jurídica de ele estender os efeitos de um processo a terceiros, é que, por exemplo, ele trouxe os Estados Unidos para dentro aqui do Brasil, a partir do momento em que ele começa a perseguir terceiros, que são americanos, que são empresas americanas, em procedimentos completamente ilegais, sigilosos, em que ele intima as pessoas por e-mail, pede para que uma rede X cumpra as decisões dele, mas não diga por que está cumprindo, diga aí que a pessoa está infringindo as suas cláusulas internas aí, por isso que o perfil está sendo retirado do ar, ou porque uma postagem está sendo retirada do ar. É uma grande maluquice isso tudo. Ele acabou com as prerrogativas parlamentares. Meu presidente Davi Alcolumbre, o que é que o senhor vai fazer com relação a isso? Porque eu sou um senador da República, eu quero a proteção da minha casa, para a qual eu fui eleito, assim como o senhor foi também. Porque não é mais possível o senhor fazer como o Rodrigo Pacheco, de ficar numa espécie de acordo para blindar um ministro do Supremo, quando ele claramente descumpriu a lei de impeachment, e ele deve sofrer um processo de impeachment que já era para ter começado muito antes. O Brasil tem essa bagunça porque o Senado Federal não está fazendo a sua parte. Agora veja, Débora, se o presidente Bolsonaro desse uma entrevista para vocês aqui agora na CNN, pelo que eu entendi da decisão, ele só não pode falar sobre o processo dele. Então, combina-se com vocês, já é uma restrição da liberdade de imprensa. Vocês não podem perguntar sobre alguns assuntos porque o Alexandre de Moraes não quer. Então, ele deu uma entrevista para vocês, falou de tudo menos do processo que ele estava respondendo, né? Vocês foram tratar aí da receita, né, de palha italiana com o presidente Bolsonaro. Aí, alguma pessoa ou milhares de pessoas pegam recortes dessa entrevista e colocam nas redes sociais. Na cabeça louca de Alexandre de Moraes, ele estaria descumprindo também a sua decisão. Então é algo que não tem nenhum controle. E óbvio que quando eu postei isso nas minhas redes sociais, eu fiz esse raciocínio. Bom, eu não tenho medida cautelar nenhuma contra mim, não faço parte desse processo, eu sou um parlamentar, eu posso postar aquilo que eu quiser, eu não tenho restrição nenhuma. E já que o presidente Bolsonaro está apenas fazendo uma saudação para as pessoas que estão ali em Copacabana, não durou 15 segundos a fala dele, eu não vi problema nenhum. Assim como os advogados do Bolsonaro também não viram problema nenhum. Eles falaram assim, Flávio, eu também não vejo problema nenhum, mas vai saber o que sai da cabeça do Alexandre de Moraes. Ele está mentindo aqui, pessoal. Os próprios advogados de Jair Bolsonaro pediram para que Flávio Bolsonaro removesse os conteúdos do ar, porque aquilo claramente infringia uma das cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. E ele foi lá e retirou. E tanto que isso, pessoal, foi citado na decisão do ministro. Tem lá que foi feitas as postagens na rede social do senador e depois ele percebeu que teria infringido então as medidas cautelares por apoio com a ajuda dos advogados de Bolsonaro e removeu então e aí ele removeu o vídeo do ar. Só que aí já era tarde, né, pessoal? Só que aí já era tarde, o vídeo já tinha repercutido e aí o ministro determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro. E assim, na verdade, ele toma a decisão monocrática, de uma forma covarde, responsabilizando Bolsonaro por terceiros. E não fui só eu que publiquei esse vídeo. Esse vídeo ele é um vídeo público nas redes sociais. Ele só esqueceu de dizer uma coisa ao dizer que a decisão foi monocrática. A decisão foi monocrática, só que ela foi referendada depois pela maioria da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E agora, porque Bolsonaro descumpriu uma das medidas cautelares, foi determinada a prisão dele. Não tem que passar mais pela primeira turma, pessoal, para quem não sabe. A primeira turma não precisa analisar essa prisão. Bolsonaro vai ter que cumprir e entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para reverter essa situação. Mas agora não tem mais que ser submetida à primeira turma do Supremo essa decisão da prisão de Jair Bolsonaro, como foi a decisão de aplicar a tornozeleira eletrônica e as iniciais cautelares sobre o capitão dos gados. Agora a primeira turma não vai intervir nesse caso. E aí, ele, para cumprir, né, para satisfazer essa sua necessidade de mostrar quem é que fala mais alto, quem é que manda no país, ele está mostrando que ele está mandando mesmo, já que o Senado não está fazendo nada. Eu fico muito triste que tenhamos chegado a esse ponto, Débora, porque é uma decisão completamente sem pé nem cabeça, fazer uma espécie de antecipação do cumprimento da pena, promover uma censura prévia, como ele próprio já criticou em outro vídeo que está viralizado aí na internet, ele dando uma aula, porque é que não pode haver censura prévia, as pessoas podem publicar o que quiserem, depois podem ser responsabilizadas por isso.
mas ele é o primeiro a descumprir esse preceito, essa garantia fundamental prevista na Constituição, que veda a censura por parte de quem quer que seja. Então ele inventa as medidas cautelares que não estão na lei, que são da cabeça dele, e todo mundo é obrigado a entubar. É isso que está acontecendo. Então, ou nós botamos um freio em Alexandre de Moraes, ou o Brasil vai para uma vala cada vez mais vexaminosa para todo o país, inclusive internacionalmente. Aí, pessoal, como vocês puderam ver, ele está completamente desesperado. Tem mais partes dessa entrevista, você pode ir lá no canal da CNN e acompanhar ela por completo. Não vou trazer aqui para vocês porque a entrevista ela se resume nisso. A gente viu o principal ponto aqui, que foi a jornalista questionando ele do porquê ele teria ajudado Jair Bolsonaro a quebrar essas medidas cautelares. Ele foi o principal causador da prisão do próprio pai, pessoal, porque fez a postagem da participação de Jair Bolsonaro nas manifestações via celular, porque Bolsonaro ligou, mandou mensagens. Participou por ligação, se eu não me engano, da manifestação em Copacabana, e isso foi depois tudo vinculado nas redes sociais de Flávio Bolsonaro, e o que determinou a prisão do Bolsonaro. E o Flávio ficou consternado ao ser questionado dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque ele teria feito isso e causou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E aí ele fica atacando o ministro, mas não assumiu a culpa, não falou não falou que ele causou a prisão do próprio pai. Imagina como é que está Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, que tanto tentaram tramar contra o Brasil lá nos Estados Unidos, vendo agora que tudo foi por água abaixo, que Jair Bolsonaro se ferrou de vez, o cerco se fechou e ele está em prisão domiciliar nesse exato momento. O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo, seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para nos ajudar.